meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí falando dos tipos de tecido e a gente vai entrar aí no tecido muscular e tecido nervoso. Então são dois tipos de tecido bem específicos em movimentação entre eles. Então você tem tecido muscular com uma alta contração, uma alta atividade ali de contração e relaxamento, e o tecido nervoso com a função de passagem de impulsos nervosos. Então, aqui você tem a imagem ali de um corpo humano, mais a região muscular daquele corpo. Então, você tem bíceps, você tem tríceps, você tem deltoide, você tem peitoral, você tem os músculos do abdômen, tá? Você tem alguns músculos da perna ali, na face também, que são responsáveis ali pelas expressões. Nas mulheres, você vê que na região da mama ali já tem um grande depósito de tecido amarelo, que é tecido adiposo. Tá? E aqui uma referência aí a alguns dos animes. A gente tem o anime aí Attack on Titan, né? Que você tem ali os gigantes e basicamente parece um corpo humano mesmo, só com a estrutura muscular. Então só para a gente dar uma introduzida na aula aí. Quais são as características gerais desse tecido muscular? Então o tecido muscular ele é composto aí pelos miócitos, que vão ser células ricamente fibrosas, vão ter uma questão de fibras musculares muito ativas ali. Justamente essas fibras que vão conferir ali a função de movimentação, a característica de ter movimentação. Então o tecido muscular ele vai ter algumas características, como a responsividade, condutibilidade, contratibilidade, diatentabilidade, e ele também vai possuir elasticidade. O que isso quer dizer? O músculo ele vai conseguir responder a alguns estímulos nervosos, tá? E com isso ele vai ter a característica de quê? Contrair. Quando você pega essas fibras musculares e você contrai elas deslizam umas sobre as outras e você tem um músculo contraído. Quando você tem o estímulo de relaxar esse músculo, o que vai acontecer? Aquelas fibras de actina e miosina vão deslizar umas sobre as outras e vão relaxar aquele músculo. Então ele tem essa questão, essa facilidade em contrair, relaxar, e também ele é bem elástico. E ele responde também a estímulos nervosos. E qual a função desse tecido muscular? Gerar movimento a partir da contração muscular, que é advinda desse deslizamento entre as fibras musculares, né? E vai ser responsável pela locomoção, movimentação e contração. E essa movimentação e locomoção eles vão estar muito unidos ali, trabalhando em conjunto com o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Você tem a formação dos músculos, você tem as cartilagens, você tem os tendões, os ligamentos, e você tem os músculos aí, tudo isso trabalhando em conjunto, formando aí o nosso sistema locomotor. Tá? Isso aí a gente vai ver mais à frente. Então aqui a imagem de uma exposição que até teve aqui no shopping Campo Grande, né, que foi a exposição do corpo humano. E aqui a gente consegue ver bem alguns dos músculos aí do nosso corpo: peitoral, abdominal, bíceps, tríceps, deltoide. Tá? Você tem o quadríceps ali na coxa, dá para ver um pouquinho do gastrocnêmio, que é o músculo aqui da batata da perna, e por aí vai. Então, basicamente, existem 3 tipos de tecido musculares: liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Tá? Quando a gente fala aqui na questão das mulheres, vocês costumam ouvir, está com tanto de dilatação, está com 3 de dilatação, está com 5 de dilatação. O que isso quer dizer? É a passagem, tá? Do canal vaginal ali para o bebê poder sair. Então, aquela região ela é composta por tecido muscular liso, que é um tecido que tem a característica de conseguir se esticar bastante, ele expande bastante, mas ele também consegue voltar para o lugar. Tá? Então, se a gente olhar também aqui para a questão da gravidez, a gente vê o tamanho do útero que abriga aquele bebê, também composto por tecido muscular liso. Então você tem o útero de uma mulher do tamanho de um punho fechado, outro do tamanho de uma pera, né, basicamente. E quando você tem um bebê, o bebê é gigante, 1,9 kg, 2 kg. Como que isso acontece? Por que aquilo não rasga? Justamente porque aquelas fibras são altamente elásticas e especializadas em realmente esticar, expandir. E aí você tem toda uma acomodação dos órgãos lá dentro da região do abdômen da mulher, porque aquele útero ele cresce para cima, tá? Ele se desenvolve, e ali todos os órgãos precisam se arrumar ali dentro. Intestino, fígado, pulmão, tudo aquilo ali vai ter que se adaptar
aquele bebê que está sendo gerado dentro do útero. Então, se vocês perceberem aqui, ó, dilatação 1, é pequenininho, é o normal. Quando você chega na dilatação 10, olha o tamanho do canal vaginal que ele tem que estar para poder o bebê passar. O quanto que ele tem que esticar, né, na verdade, é quanto ele consegue esticar para aquele bebê conseguir passar por ali. Então, ele é bem elástico mesmo. Então, quando a gente fala desse tecido não estriado, ou seja, não forma estrias, né, devido à ação dessas fibras, e a gente pode chamar ele também de tecido muscular liso, ele tem contração involuntária e lenta. Ou seja, você não consegue controlar a movimentação dele. Então, e a contração dele é bem lenta. Então, ele é bem situacional. Quando a gente fala da bexiga, ela é formada por tecido muscular liso. Então, você tem a bexiga lá. Você tem depósito de urina, você está segurando aquela urina. A contração dele vai ser o quê? O cérebro vai mandar o quê? Aperta isso daí porque você precisa urinar. A bexiga está cheia. E o que você faz? Você prende. Tá? Esse ato de prender é porque na bexiga, na região ali da saída da bexiga, você tem duas estruturas que a gente chama de esfíncter, que funcionam como se fosse uma região que aperta quando é para a urina continuar lá dentro e ela solta quando aquela urina é para sair. Esses dois esfíncter, ele é de funcionamento automático, você não consegue controlar ele, e quando você está muito apertado, ele abre. Ou seja, a urina quer descer. Mas tem outro esfíncter que você controla. Então você pensa, eu não quero ir no banheiro, e você prende. E aí aquela região ela é contraída e a urina não sai, por mais que a contração esteja fazendo com que ela seja liberada. Então, só para trazer uma curiosidade aí em relação, né, só para trazer uma contextualização para o nosso tipo de tecido aí, que a gente está falando que é o tecido muscular liso. Então, as células desse tecido elas são uninucleadas, ou seja, possuem apenas um núcleo, e são alongadas. Então, no corpo, a gente pode ter células com um núcleo só, sem núcleo, no caso das hemácias, ou multinucleadas, quando a gente vai falar do tecido muscular estriado esquelético. E ela é responsável pelos movimentos internos. Então, contração da bexiga, contração ali, movimentos peristálticos dentro do seu intestino, que é o que vão encaminhar a alimentação. O alimento descer pelo seu esôfago, o bolo alimentar descer pelo esôfago, útero, canal vaginal, ductos de glândulas, vai ser constituído de tecido muscular liso. Então eu trouxe um vídeo aqui para vocês dos movimentos peristálticos, tá? Que são os movimentos que o intestino faz para aquele bolo alimentar, para aquele alimento continuar passando por dentro do intestino. A gente sabe que engolir a comida, de certa maneira, é fácil. A gravidade ajuda, ó, de cima para baixo, beleza. E o seu intestino, que ele é todo, ele tem dobras. Como é que isso vai funcionar? Então a gente tem os movimentos peristálticos, que seriam movimentos dessa maneira, né, que vão fazer com que aquele alimento passe por todo o seu intestino. Então vou soltar aqui o vídeo. Tá bom? Então você pode falar aí, professor, que nojento, não sei o quê. Sim, pode parecer nojento, mas é o que está acontecendo exatamente dentro de você nesse momento, que acabou de comer, ou que comeu tem pouco tempo, e aquele alimento tem que continuar passando pelo seu intestino. E quem é que vai fazer esse movimento? É o músculo liso, responsável ali pelos movimentos peristálticos ou pela peristalse. O segundo tipo de tecido muscular que a gente tem é o estriado esquelético. Esse está muito associado aos ossos e vai ter função ali principalmente de movimentação. A contração dele é voluntária e rápida. Voluntária porque você consegue controlar esse músculo. Então, estou fazendo um movimento na academia, vou contrair aqui o bíceps, relaxar o bíceps, contrair o bíceps, relaxar o bíceps, que é esse músculo aqui do braço, tá? Que é o famoso músculo do muque. Tá? E atrás dele você tem o tríceps, que você também vai contrair ele em alguns movimentos, em alguns exercícios, e relaxar ele, contrai e relaxa. E quando você tem a utilização desse músculo continuamente, você vai ter ali o aumento do volume, logo o crescimento muscular. Tá? Então são células alongadas, multinucleadas,
e com citoplasma estriado. Então, grande presença de fibras musculares no citoplasma dessas células. Quando você olha no microscópio, você vê exatamente essas estrias. Você vê regiões mais escuras, regiões mais claras, regiões mais escuras, regiões mais claras, justamente pela presença dessas fibras. Então, como eu comentei antes, presente nos músculos que estão associados aos ossos. E cada fibra muscular vai apresentar várias miofibrilas, que vão ser fibras menores ainda. Por quê? O tecido muscular estriado esquelético ele é formado por uma unidade maior, né? O músculo, e dentro desse músculo, se você for olhando cada vez mais para dentro dele, olhando cada vez mais para a porção menor, você vai ver que ele é sempre formado por um grupamento, justamente para ele poder responder de maneira única. Ou seja, eu quero movimentar meu braço, pronto, contrair o bíceps. Então todos os músculos do meu bíceps vão estar contraídos, porque eles funcionam como uma unidade única. Eles funcionam de uma maneira única. Então aqui a gente tem essas fibras, né, responsáveis pelos movimentos. Então você tem o sarcômero. Se vocês olharem as regiões que eu falei para vocês, mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, é formado justamente por esse sarcômero, né, que vai ter na presença dele duas proteínas que vão ficar deslizando umas sobre as outras. Você tem a actina e a miosina. Então quando você contrai o músculo, essas fibras deslizam umas sobre as outras e aí você tem o músculo contraído. Quando você quer relaxar o músculo, elas deslizam de novo e aí você tem aquele músculo relaxado. E quando a gente fala de tecido muscular estriado cardíaco, ele está presente apenas no coração. Esse tipo de tecido possui contração involuntária, ou seja, você não controla, rítmica, porque ela vai respeitar um ritmo que vai ser enviado pelo sistema nervoso, e rápida. Então, o seu coração está batendo a todo momento, você não precisa ficar pensando para ele bater, porque ele tem uma contração involuntária e rítmica. Então, você não consegue alterar o ritmo do seu coração. Ah, eu quero que bata rápido. Ah, eu quero que bata devagar agora. Você não consegue. Quem vai controlar isso é o sistema nervoso e células, feixes nervosos que estão associados ali àquele tecido. Na verdade, células musculares que têm a função de receber estímulos nervosos. Então, você pode ter célula uninucleada ou binucleada, com o citoplasma também estriado. Então, você vai ter presença de fibras que vão justamente fazer esse movimento de deslizar. Miosina, actina, miosina, deslizando para relaxamento e contraindo para a contração. E quando você fala do batimento desse coração, você tem células musculares especializadas que agem ali como um marca-passo natural, ou seja, vão controlar o batimento cardíaco do coração, sístole e diástole, dessa forma. A região dos átrios ela se contrai e a dos ventrículos relaxa, recebe o sangue, e aí depois você tem o ventrículo contraindo, expulsando o sangue do coração e os átrios abrindo para receber mais sangue. Então ele funciona de uma maneira bem rítmica mesmo. A partir do momento que você tem algum problema nesse ritmo dos batimentos, aí você tem doenças cardíacas. Beleza? Aqui, só uma imagem interessante de um coração normal e um coração infartado. Então olha só, provavelmente essa pessoa do coração normal tinha uma vida mais saudável, você vê que quase não tem depósito de gordura nesse coração, e nesse coração infartado você já tem o quê? Presença muito grande de tecido adiposo, de depósito de gordura ali. Então você tem o movimento daquele coração prejudicado, aquele batimento prejudicado por conta da grande quantidade de gordura ali em volta, e a gente sabe que o tecido adiposo ele necessita de muita vascularização, muita mesmo. Então você meio que vai cansando o seu coração devido ao acúmulo de gordura naquela região. E você também impede que o batimento dele seja eficaz, devido àquele peso maior que ele vai ter. Então aqui a gente tem o funcionamento do coração, você tem ali dois acúmulos de fibras, que são os feixes musculares, tá? A gente chama de nó sinoatrial e nó atrioventricular. Então eles vão ser responsáveis por pegar aquela informação e enviar para os feixes musculares que ficam em volta do tecido muscular, que justamente vão ser aquelas células responsáveis, especializadas em receber e responder àquele estímulo se contraindo. Então você recebe aquele estímulo do tecido nervoso, ele é enviado para essas fibras e elas fazem com que o coração bata. Então você tem aquela contração rítmica
do coração. Tem uma associação quando você olha para um sistema, falando do sistema cardiorrespiratório, você tem a atuação muito grande do sistema nervoso comandando esses batimentos cardíacos. Então, falando aí do último tipo de tecido que a gente vai falar na histologia, a gente tem o tecido nervoso. Então, nessa imagem aqui, a gente tem lá o encéfalo de uma pessoa e toda a sua estrutura ali do sistema nervoso central e até mesmo alguns nervos saindo dessa medula espinhal que fica ali por dentro das vértebras. Então, qual a função desse tecido nervoso? Aqui a gente vai falar só de tecido, não do sistema nervoso. Mas só para vocês terem uma ideia de que eles funcionam de que forma? Recebendo estímulos, interpretando esse estímulo, guardando esse estímulo e enviando esse estímulo como resposta. Então, ali na imagem eu coloquei o quê? O cara colocando o dedo no fogo. Então, a vela está acesa, ele vai lá e coloca o dedo. Os receptores ali vão perceber aquela informação e vão levar para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central automaticamente vai mandar uma resposta falando o quê? Tira o dedo daí. Então, você tem recepção de estímulo, envio desse estímulo para uma região central, onde vai ser processada e você vai ter uma resposta correta ali para aquela situação. Então, ele é composto, esse tecido nervoso ele é composto basicamente por neurônios e células da glia, onde você tem inserido aí dentro astrócitos e oligodendrócitos. Como eu falei, os neurônios eles podem ser sensitivos, que vão ser aqueles que vão receber estímulos, e motor, que vão ser aqueles que vão efetuar um estímulo. Então, no corpo, né, um neurônio comum, a gente tem ele dessa forma, corpo celular, com alguns dendritos saindo dali. Esses dendritos vão ser responsáveis por receber a informação. Você tem um impulso nervoso passando pelo axônio, você tem ele chegando nos terminais do axônio, que vão ser justamente onde vai liberar aquela informação. Então, todos os neurônios eles estão interligados. Tá? E a informação ela flui do dendrito para os terminais axônicos. Você pode ter no seu corpo neurônios enormes, com essa região do axônio chegando a 1 metro. Um neurônio que ele tem um axônio que pega aqui do meio da coluna e vai até a perna. Então, o cara caiu, bateu com as costas na quina, sei lá, de uma pedra de mármore, do meio-fio, e ficou com os movimentos da perna prejudicados. Por quê? Justamente porque você deve ter rompido esse axônio, você interrompeu a comunicação nervosa naquela região, e aí você perde os movimentos para baixo. Então, você pode ter neurônios bem pequenos, como você pode ter neurônios enormes. E as células da glia, que vão funcionar ali como suporte desse neurônio. Então, você tem as células dos astrócitos e os oligodendrócitos. Um deles vai funcionar, os oligodendrócitos eles vão atuar ali formando a bainha de mielina. Quando a gente falar de sistema nervoso, a gente vai ver que neurônios não mielinizados, eles têm o transporte do impulso nervoso mais lento em relação àqueles que possuem bainha de mielina. Tá? Quando ele possui essa bainha, ele vai pulando, o impulso nervoso ele vai realmente saltando e a informação chega muito mais rápido. Então você tem os oligodendrócitos, que vão agir ali formando essa bainha de mielina e dando uma certa sustentação àquele neurônio, e você tem os astrócitos que vão agir ali na questão de dar suporte, vai dar suprimento para aquele neurônio conseguir se manter. Então você tem células ali bem parecidas, com funções um pouco diferentes, mas agindo em conjunto. E aqui você tem esses exemplos na imagem, a formação da bainha de mielina e os astrócitos ali bem colados naquele neurônio, deixando ali para ele, levando para ele substâncias e nutrientes. Isso daqui a gente vai ver mais detalhado quando a gente fala sobre o sistema nervoso, só coloquei só para vocês entenderem a ideia desse transporte desse transporte elétrico nos neurônios. Você tem aquela região do axônio ali em repouso, despolarização, repolarização ou bomba de sódio e potássio. Então, no momento da sinapse, você vai ter todo um descontrole nessa questão equilíbrio eletrolítico daquela região, e aí você vai ter que ter atuações ali você vai ter ali a geração de uma DDP, a diferença de potencial, você vai ter um potencial de ação sendo formado, você tem a presença da bomba de sódio e potássio, e tudo isso acontecendo mais ou menos no mesmo tempo, você consegue ter aquele impulso elétrico passando ali. Quando você tem neurônios com bainha de mielina, esse impulso ele passa saltando. Quando você não tem essa bainha de mielina, ele vai ter que fazer esse processo de sinapse,
né, de repouso, despolarização, repolarização, bomba de sódio e potássio em toda a sua extensão. Quando você tem a bainha de mielina, ele só vai acontecer nos espaços entre uma bainha e outra. Então ele vai muito mais rápido. Aqui foi só para dar uma apresentação, para ilustrar para vocês, mas isso vai ser bem mais comentado, bem mais a fundo, mais à frente. E aqui a gente tem um acontecimento desse deslocamento do potencial de ação. Então você tem ali o sódio e o potássio, eles vão estar muito ativamente funcionais nessa questão do potencial de ação, né, para no final você ter a liberação daquela informação através dos terminais axônicos. Então por isso dos botões terminais. Então é por isso que eu falo para vocês que a informação ela é recebida pelos dendritos, caminha por todo o axônio até sair nos botões terminais. E como eu comentei, isso a gente vai ver mais para frente, mais aprofundado, mais à frente, tá bom? Então galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Falamos aí de tecido muscular e tecido nervoso. Qualquer dúvida referente ao conteúdo, vocês sabem onde me encontrar. Valeu!